Marcos capítulo 1. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E assim João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia-se de pelos de camelo, trazia um cinto de couro na cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizei com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus se rasgando e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo se cumpriu, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto caminhava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Venham após mim, disse-lhe Jesus, e eu os farei pescadores de gente. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João num barco preparando as redes. Logo o chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e o seguiram. Entraram em Cafarnaum. Quando chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que gritou: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu severamente. Cala-te e sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Um novo ensino, e com autoridade. Até aos espíritos impuros ele dá ordens, e eles lhe obedecem. E logo a fama de Jesus se espalhou por toda a região da Galiléia. Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo falaram disso a Jesus. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, depois do pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os doentes e endemoniados. A cidade inteira se ajuntou à porta. E ele curou muitos que sofriam de várias doenças, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para os povoados vizinhos para que eu pregue também ali, pois foi para isso que vim. E percorria toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele e de joelhos suplicou: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, ser purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus o despediu logo com uma severa advertência: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, para servir de testemunho a eles. Ele, porém, saiu e começou a proclamar livremente, divulgando o acontecido. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em cidade alguma, mas ficava fora, em lugares desertos, e de todas as partes as pessoas vinham até ele. Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, quando Jesus voltou a Cafarnaum, espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntaram-se tantas pessoas que não havia mais lugar, nem mesmo junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram o telhado acima de onde ele estava, abriram um buraco e desceram o leito em que o paralítico estava deitado.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, estavam ali sentados alguns mestres da lei que pensavam em seu íntimo: Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, virou-se para o paralítico e disse: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com ele e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram que ele comia com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram e perguntaram a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado. Nesse dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo força o tecido velho e o rasgo fica pior. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se perderão. Pelo contrário, vinho novo em odres novos. Num sábado, Jesus ia atravessando os campos de trigo, e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando teve necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e ainda deu aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos, capítulo 3. Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Alguns deles procuravam um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentivamente para ver se ele o curaria no sábado. Jesus disse ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. Então perguntou-lhes: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e profundamente entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão lhe foi restaurada completamente. Então os fariseus saíram e começaram imediatamente a conspirar com os herodianos sobre como matar Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. Quando ouviram tudo o que ele estava fazendo, vieram até ele muitas pessoas da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para que o povo não o comprimisse, pois ele havia curado muitos, de modo que todos os que tinham doenças se empurravam para tocar nele. Sempre que os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes ordenava severamente que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e eles foram para junto dele. Designou 12, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e a ter autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que
que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se uma multidão, de modo que nem ele nem os seus discípulos conseguiam comer. Quando seus familiares ouviram isso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele perdeu o juízo. E os mestres da lei que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que expulsa demônios. Então Jesus os chamou e começou a falar-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não pode permanecer de pé. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não pode subsistir, chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear os seus bens se primeiro não o amarrar. Só então poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Ele disse isso porque eles estavam dizendo: ele tem um espírito impuro. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 4. Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele entrou num barco e assentou-se nele no mar, enquanto todo o povo estava na praia, à beira da água. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas e, em seu ensino, dizia: escutem, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a devoraram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou depressa porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra ainda caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de modo que não deram fruto. Outra, finalmente, caiu em boa terra, cresceu e produziu colheita, rendendo 30, 60 e até 100 por um. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando ficou a sós, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe perguntaram sobre as parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, por mais que vejam, não percebam, por mais que ouçam, não entendam. De outra forma poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes disse: vocês não entendem esta parábola? Como então entenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e arranca a palavra que nelas foi semeada. Outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não tendo raiz em si mesmas, duram pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam a fé. Outras ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas, porém, são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão fruto, 30, 60 e até 100 por um. E ele lhes disse ainda: traz-se por acaso a lâmpada para ser colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não é para ser colocada no candelabro? Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E continuou: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tem, será dado mais. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse também: o reino de Deus é assim, um homem espalha semente na terra, ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente germina e cresce, embora ele não saiba como.
A terra por si mesma produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E disse ainda: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes da terra. Contudo, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, na medida em que eram capazes de compreender. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Quando, porém, ficava a sós com os seus discípulos e explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao cair da tarde, disse-lhes: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles ficaram apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 5, região dos Gerasenos. Quando Jesus desceu do barco, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído por espírito impuro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém mais conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes fora preso com grilhões e correntes, mas ele as arrancava e quebrava os ferros dos pés. Ninguém era bastante forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Saia deste homem, espírito impuro. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Saindo os espíritos impuros, entraram nos porcos, e a manada, de cerca de 2.000, precipitou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram isso na cidade e pelos campos, e as pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram cheios de medo. Os que tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e também o caso dos porcos. Então começaram a suplicar-lhe que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora endemoniado rogava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se foi e começou a proclamar na Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Tendo Jesus atravessado de novo no barco para o outro lado, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então veio um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe suplicava com insistência: Minha filhinha está morrendo, vem e impõe as mãos sobre ela para que sare e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia, apertando-o. Ora, certa mulher, que havia 12 anos sofria de hemorragia e tinha padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía sem melhorar, antes piorando cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por trás, no meio da multidão, e tocou na sua capa, pois dizia: Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam: Vês a multidão que te aperta e perguntas: Quem me tocou?
mas ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher, assustada e tremendo, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Enquanto ainda falava, vieram da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu, porque ainda incômodas o mestre. Jesus, porém, ouvindo o que diziam, falou ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Entrando, disse-lhes: Por que todo este alvoroço e choro? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os que estavam com ele, e entrou onde ela se encontrava. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. E ficaram todos completamente maravilhados. Ele, porém, ordenou-lhes severamente que ninguém soubesse disso, e mandou que lhe dessem de comer. Marcos capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para sua terra, acompanhado pelos seus discípulos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: De onde vêm estas coisas a este homem? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que são realizados pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes disse: Um profeta só não tem honra na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E admirava-se da incredulidade deles. Então percorria as aldeias ao redor, ensinando. Chamando a si os 12, começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto. Calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Onde quer que entrardes numa casa, ficai ali até sairdes daquele lugar. E se algum lugar não vos receber nem vos ouvir, saindo dali sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que o povo se arrependesse. Expeliam muitos demônios e ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o seu nome se tornara conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças milagrosas operam nele. Outros diziam: É Elias. E ainda outros: É profeta, como um dos profetas antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: É João, a quem eu mandei decapitar, ele ressuscitou dentre os mortos. Pois o próprio Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com quem se casara. Porque João dizia a Herodes: Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o protegia. Quando o ouvia, ficava muito perplexo, mas gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou o dia oportuno. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus altos oficiais, aos comandantes militares e às pessoas importantes da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que pedirei? Ela respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa ao rei e pediu: Quero que me deis agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados não quis recusar. Imediatamente o rei mandou um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, e esta a deu à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram levar o corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então, como muita gente ia e vinha a ponto de nem terem tempo para comer, ele lhes disse: Vinde vós à parte a um lugar deserto e descansai um pouco. E partiram de barco, em particular para um lugar deserto. Mas muitos os viram partir e, reconhecendo-os, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde quando os discípulos se aproximaram dele e disseram: Este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os para que vão aos campos e aldeias ao redor e comprem algo para comer. Mas ele respondeu: Dai-lhes vós de comer. Eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo verificado, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então ordenou-lhes que fizessem todos sentar-se em grupos sobre a relva verde. Sentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e os entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de se despedir deles, subiu ao monte para orar. À noite o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que os discípulos se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Quando o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se aterrorizaram. Mas ele imediatamente falou com eles: Tende ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco com eles, e o vento cessou. Ficaram completamente atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Tendo atravessado, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Logo que saíram do barco, o povo reconheceu Jesus. Correram por toda aquela região e começaram a trazer os enfermos em leitos para onde ouviam que ele estava. E onde quer que entrava, em aldeias, cidades ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que tocavam nele eram curados. Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se ao redor de Jesus e viram que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, não lavadas. Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, seguindo a tradição dos anciãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem e observam muitas outras tradições, como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: Por que os teus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, em vez de comerem com as mãos impuras? Ele respondeu: Isaías profetizou corretamente a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras humanas. Vocês abandonam o mandamento de Deus e se apegam à tradição dos homens. E continuou: Vocês têm um belo modo de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a sua própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser pai ou mãe terá que ser executado. Vocês, porém, dizem que se alguém declarar ao pai ou à mãe: Qualquer ajuda que poderias receber de mim é corbã, isto é, oferta consagrada a Deus. Então já não deixam que essa pessoa faça mais nada pelo pai ou pela mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus pela tradição que transmitiram e fazem muitas coisas semelhantes. Chamando novamente a multidão, disse-lhes: Escutem-me todos e entendam. Nada há fora da pessoa que, entrando nela, possa torná-la impura. Pelo contrário, o que sai da pessoa é que a torna impura. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos perguntaram-lhe sobre essa parábola. Vocês são tão lentos para entender? Perguntou ele. Não percebem que nada que entra no homem de fora pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois sai do corpo. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e prosseguiu: O que sai da pessoa é que a torna impura. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
Todos esses males vêm de dentro e tornam a pessoa impura. Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter-se oculto. Logo que ouviu falar dele, uma mulher cuja filhinha estava possuída por um espírito impuro veio e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e suplicava-lhe que expulsasse o demônio da sua filha. Deixa primeiro que os filhos se fartem, disse-lhe ele, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, senhor, respondeu ela, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Ela foi para casa e encontrou a criança deitada na cama e o demônio já havia saído. Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidom, desceu até o mar da Galileia e entrou na região da Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um surdo que mal podia falar e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus o levou à parte, em particular, longe da multidão, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois cuspiu e tocou na língua do homem. Olhando para o céu, suspirou profundamente e disse-lhe, Efata, que significa abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua foi solta e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele ordenava, mais eles falavam. O povo ficou admiradíssimo e dizia, ele fez tudo muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, como houvesse novamente uma grande multidão e não tivessem o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão desta gente, já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa com fome, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos responderam, onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ordenou que a multidão se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os aos discípulos para que os distribuíssem e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele deu graças por eles e mandou que os distribuíssem também. O povo comeu e ficou satisfeito. Depois recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram, e eram cerca de 4.000 homens. Jesus despediu-os, entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado nenhum sinal. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos tinham esquecido de levar pão, exceto um pão que tinham consigo no barco. Jesus os advertiu, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou-lhes, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não entendem nem compreendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12 responderam. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7 disseram. Ele lhes disse, ainda não entendem? Chegaram a Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Depois de cuspir nos olhos dele e impor-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? Ele ergueu os olhos e disse, vejo pessoas, parecem árvores andando. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele. O homem abriu os olhos, sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus o mandou para casa, dizendo, nem entre na aldeia. Jesus e seus discípulos dirigiram-se às aldeias ao redor de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou ele. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não contassem isso a ninguém a respeito dele.
Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e, depois de 3 dias, ressuscitasse. Ele falava abertamente sobre isso. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 9, que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte até que vejam o reino de Deus já vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os à parte a um alto monte, onde estavam sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra conseguiria alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Então uma nuvem apareceu e os encobriu, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutem-no. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram o assunto entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que toda a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para saudá-lo. Que estás discutindo com eles? Perguntou ele. Um homem da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está possuído por um espírito que o impede de falar. Sempre que o apanha, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Ó geração incrédula, respondeu Jesus, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Trouxeram-lhe. Assim que o espírito viu Jesus, imediatamente sacudiu o menino com violência. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Desde quando lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu violentamente e saiu. O menino ficou como morto a ponto de muitos dizerem: morreu, mas Jesus o tomou pela mão, levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Esta espécie só sai pela oração. Partindo dali, atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele dizia, e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Quando estava em casa, perguntou-lhes: O que estavais discutindo no caminho? Eles, porém, ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Abraçando-a, disse-lhes: Quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois ninguém que faça milagre em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Em verdade vos digo, quem vos der um copo de água em meu nome, por serdes de Cristo, certamente não perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e ser lançado no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno onde o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como fazer com que recupere o seu sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Marcos, capítulo 10. Jesus partiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente as multidões se reuniram ao seu redor e, como era seu costume, ele as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés vos ordenou? Replicou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem escrevesse uma certidão de divórcio e a despedisse. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza dos vossos corações que ele vos escreveu esta lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Em casa, os discípulos tornaram a interrogá-lo sobre isso. Ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Estavam trazendo crianças a Jesus para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma, entrará nele. E tomando-as nos braços, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Quando Jesus ia saindo para o caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus: Ninguém é bom, a não ser somente Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mestre, declarou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse-lhe. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido e foi embora triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus lhes disse novamente: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram ainda mais espantados e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir. Em verdade vos digo, respondeu Jesus, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, e pelo Evangelho deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs,
mães, filhos e campos, juntamente com perseguições, e na era futura a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam tinham medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes anunciou o que lhe aconteceria. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que quereis que eu vos faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória um de nós se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e que os seus grandes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós deverá ser servo de vós, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus saía da cidade, juntamente com os discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego. Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos, capítulo 11. Ao aproximarem-se de Jerusalém e chegarem a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e, logo que entrardes nela, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou ninguém. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho preso à porta, na rua, e o desprenderam. Algumas das pessoas que ali estavam perguntaram: Que estais fazendo, desprendendo o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia dito e os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas capas e ele montou. Muitos estenderam as suas capas pelo caminho, enquanto outros espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Os que iam adiante e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo ao redor, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Ao aproximar-se, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém transportasse mercadoria pelo templo. E ensinava-lhes, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a transformastes em covil de ladrões. Os principais sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso
e começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Pela manhã, ao passarem, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e assim será. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Chegaram novamente a Jerusalém. Enquanto Jesus andava pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos, e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles começaram a discutir entre si. Se dissermos, do céu, ele perguntará: Então por que não crestes nele? Mas se dissermos, dos homens, tinham medo do povo, pois todos consideravam João realmente um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Marcos, capítulo 12. Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e construiu uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou-lhes outro servo. A este feriram na cabeça e o trataram de modo vergonhoso. Enviou ainda outro, e a este mataram. E enviou muitos outros, a uns espancaram, a outros mataram. Restava-lhe ainda um filho amado. Finalmente o enviou, dizendo: Respeitarão o meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. Agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, eliminará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Então os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos procuraram prender Jesus, pois entenderam que ele havia contado a parábola contra eles. Mas temiam a multidão, por isso deixaram e se retiraram. Mais tarde enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para o surpreenderem em alguma palavra. Aproximando-se disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém, pois não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, disse: Por que me estás pondo à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Vieram os saduceus, que dizem que não há ressurreição, e lhe propuseram esta questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém morrer e deixar mulher sem filhos, esse deverá casar-se com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva e também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será ela esposa, pois os 7 se casaram com ela? Jesus respondeu: Vós estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e, ouvindo a discussão, percebeu que Jesus lhes havia respondido bem. Então perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante é este: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um só. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre. Disse o homem: disseste a verdade ao afirmar que Deus é um só e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse-lhe: você não está longe do reino de Deus. E a partir disso ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como dizem os mestres da lei que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? A grande multidão ouvia-o com prazer. Enquanto ensinava, Jesus disse: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com vestes longas, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares de honra nas sinagogas e os lugares de destaque nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação muito mais severa. Jesus assentou-se em frente do lugar onde se colocavam as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas do tesouro. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, pois todos deram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos, capítulo 13. Disse-lhe: mestre, vê que pedras e que edifícios magníficos. Jesus respondeu: vês estes grandes edifícios? Aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus começou a dizer-lhes: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos alarmeis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e fomes. Estas coisas são o princípio das dores de parto. Vocês precisam estar atentos. Serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa comparecerão diante de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. E é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos prenderem e vos levarem a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Dizei apenas o que vos for dado naquela hora, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vides a abominação da desolação posta, onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça nem entre em casa para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo até agora e nunca mais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele os abreviou. Se, naquela época, alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis.
Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e prodígios, a fim de, se possível, enganar até os eleitos. Portanto, estai atentos. Eu vos avisei de tudo antecipadamente, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai atentos, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua tarefa, e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Marcos capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os mestres da lei buscavam um modo de prender Jesus à traição e matá-lo. Mas não durante a festa, diziam, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Quebrou o vaso e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes indignaram-se e disseram uns aos outros: para que este desperdício de perfume? Poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E repreendiam-na severamente. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava uma oportunidade conveniente para o trair. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, um homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e pronto. Ali preparai para nós. Os discípulos saíram, foram à cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam, reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós que come comigo me trairá. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: por acaso sou eu? Ele respondeu: é um dos 12, o que põe a mão comigo no prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora jamais ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu-o aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e o deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beba novo no reino de Deus. Depois de cantarem o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro declarou-lhe: ainda que todos se escandalizem, eu jamais.
Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Pedro, porém, insistia com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos diziam o mesmo. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se novamente e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando outra vez, encontrou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Veio pela 3ª vez e disse-lhes: Dormes agora e descansais? Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Enquanto ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos principais sacerdotes, mestres da lei e anciãos. O traidor tinha combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o bem guardado. Aproximando-se imediatamente de Jesus, Judas disse: Rabi, e o beijou. Então os homens prenderam Jesus e o agarraram. Um dos que ali estavam puxou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Jesus perguntou: Com espadas e porretes viestes prender-me como se eu fosse salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem o seguia, envolto apenas num lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, deixando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ali se assentou com os guardas e aquecia-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas as declarações não coincidiam. Alguns, levantando-se, deram este falso testemunho: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este santuário feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos. Mesmo assim, nem nisso concordavam os testemunhos. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus respondeu: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Para que precisamos de mais testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer: Profetiza, e os guardas o agrediam. Enquanto Pedro estava lá embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Vendo Pedro aquecer-se, olhou-o fixamente e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Ele, porém, negou: Não sei nem entendo o que dizes. E saiu para o alpendre. A criada, vendo-o, começou a dizer novamente aos que ali estavam: Este é um deles. Ele negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Certamente tu és um deles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante o galo cantou pela 2ª vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si chorou. Marcos, capítulo 15. Logo cedo pela manhã, os principais sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, tendo tomado a decisão, amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos.
Tu és o rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos tornou a interrogá-lo: nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso, qualquer que o povo pedisse. Estava na prisão um homem chamado Barrabás, com os rebeldes que haviam cometido assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como sempre fazia. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que os principais sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Que farei então com aquele a quem chamais rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritavam eles. Que crime cometeu? Perguntava Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Querendo agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Começaram a saudar: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura, vestiram-no com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, vindo do campo, foi obrigado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Então o crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. A inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 rebeldes, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Do mesmo modo, os principais sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si. Salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. Que este Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que estavam crucificados com ele também insultavam. Ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso disseram: escutai, está chamando Elias. Alguém correu, encheu uma esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas o tinham seguido e servido quando ele estava na Galiléia. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro ilustre do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que já tivesse morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já havia morrido. Certificando-se com o centurião, entregou o corpo a José. Este comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro cavado na rocha. Depois rolou uma pedra contra a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde fora colocado. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram especiarias aromáticas para ir ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Perguntavam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando olharam, viram que a pedra, que era muito grande, já tinha sido removida.
Ao entrarem no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram assustadas. Não vos assusteis, disse ele. Buscai Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e atônitas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. Tendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. Ela foi e anunciou aos que haviam estado com ele, que estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que ele vivia e que ela o tinha visto, não creram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Estes voltaram e anunciaram-no aos outros, mas também eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e repreendeu-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não tinham crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre enfermos, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Fim do Evangelho segundo Marcos.